E aí, galerinha, boa noite, sejam todos bem-vindos. Desculpa o atraso, mas eu estava na escola, a trabalho, para vocês. Cheguei aqui agora, estou abrindo o canal e, graças a Deus, vamos ter aula da professora Fran, atrasada Sim, por causa sim. de mim, mas Acontece. pelo bom motivo, né? Estava na escola trabalhando. Então, gente, sem mais delongas, vou deixar vocês aí na linha de vocês. Estarei aqui. Qualquer coisinha é só chamar, beleza? Show, show de bola. Então vamos lá, né? Começar essa aula, mas são coisas da vida, né? Isso acontece. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, certo, galera? Nossa aula de língua espanhola. Dá início aqui, certo? E aguardando aí mais alguns colegas chegarem, né? Para a gente poder interagir durante a nossa aula. Mas vamos lá. Então, a nossa aula de hoje tem como tema las conjunciones, certo? Aí você para e diz, mas Fran, gramática. A prova do Enem de espanhol só cai interpretação textual. Lá vem você com gramática de novo. Gente, a gramática ela é essencial para que a gente compreenda melhor um texto. Afinal, o que está ali naquele texto, né? O que a gente encontra são estruturas gramaticais, são vocabulários referentes àquele idioma. Então, se a gente sabe a base, o momento de interpretar o texto se torna bem mais simples, certo? Então, vamos lá. Primeiro grande detalhe, né? O que é que são as conjunciones, ou seja, as conjunções? Bien, la conjunción es, según el diccionario de la Real Academia Española, el DRAE, una palabra invariable que encabeza diversos tipos de oraciones o que une vocábulos. Ou seja, as conjunções, gente, elas vão ser palavrinhas que vão unir orações ou unir palavras dentro de uma determinada frase. E um grande detalhe, né, um detalhe importantíssimo é que elas, né, você vai encontrar aí palavras invariáveis. O que é isso, uma palavra invariável? É aquela palavra que não muda, né? Não vai para o masculino, não vai para o feminino, nem plural. Então, ela vai sempre ser escrita da mesma forma, certo? E las conjunciones tenemos dos tipos. Las conjunciones coordinantes e las conjunciones subordinantes. O que são, né, aí esses dois tipos de conjunciones? Temos aí. Las coordinantes son aquellas conjunciones que unen palabras, frases u oraciones que tienen el mismo nivel jerárquico, o sea, que realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical. Esas son las conjunciones coordinantes. Y las conjunciones subordinantes son aquellas conjunciones que unen elementos lingüísticos que están sujetos o dependen de otro, pero de distinta jerarquia ou categoria gramatical. Fran, me mostra logo essas palavras para eu entender melhor, né, o uso delas e compreender a função de cada uma dentro de uma frase e, por fim, né, o que é o nosso maior interesse, dentro de um texto. Então, vamos lá, né, estudando esses dois grupos, as conjunções coordinantes e as conjunções subordinantes. Vendo aí o nosso primeiro grupo, que seriam as conjunções coordinantes, nós começamos por las copulativas. Então, peraí, a gente já tinha dois grupos, né? Las conjunções coordinantes e las conjunções subordinantes. Então, dentro desses grupos, tem outros grupos? Sim, e muita atenção, porque são muitos grupos, certo? E algumas conjunções, a gente vai observar algumas particularidades bem diferentes do português, e aí a gente tem que ter mais atenção ainda nessas palavrinhas, certo? Então, olhem aí. Las conjunciones coordinantes copulativas. A função dessas conjunções, las copulativas, é somar elementos dentro da oração. Então, nós temos aí, né, representando essas conjunções, la de, la e el ni. Então, peraí, uma letra é uma conjunção? Sim,
Assim como no português, né? A gente tem aquele é que a gente faz com um sonzinho de i lá no meio da frase, quando você diz, por exemplo, fui ao shopping e comprei uma blusa. Olha esse i, né? Que na verdade é o nosso é, com som de i. É uma conjunção. No espanhol, a gente também vai ter essa situação. Só que esse é com som de i, né, que a gente tem aí no português, no espanhol, nós vamos usar a letra G. Frank, letra G. Que na verdade no português, né, nós chamamos de Y, certo? Essa letra que nós conhecemos como Y, no espanhol é a letra G. E ele vai ter essa mesma função daquele é com som de i do português, no meio da frase. Então, se você vê essa letrinha no meio de uma frase ali sozinha, primeiro detalhe, ela também tem som de i, certo? No espanhol. E segundo, que você iria traduzi-la como se fosse aquele nosso é com som de i. Aí nós temos a vocal e. Fran, e esse e seria o que no português? A mesma coisa que a letra G. Então, se você encontrar ou a letra G ou a letra E sozinhas, lá no meio de uma frase, você já sabe que a tradução seria aquele nosso é com som de i do português. Mas aí tem um detalhe. Se eu tenho a mesma tradução para duas palavras do espanhol, isso quer dizer que nós precisamos entender em qual momento no espanhol utilizar uma ou utilizar outra. Você não vai usar do jeito que você quiser. Então a gente precisa ver quais regras, né, que vão determinar se a gente vai usar o de ou se a gente vai utilizar o e. E claro, não podemos esquecer do ni, né, que seria o nosso nem, certo? Então, miren el ejemplo. En el ejemplo tenemos así: yo lloro y tú te ríes, y tú te sonríes, ¿sí? Yo lloro y tú te sonríes. Nesse caso, observem, né? Você tem aí um acréscimo, né, dentro dessa frase. Então, eu choro e você sorri. Tá vendo como seria a tradução? Eu choro e você sorri. Esse i, né, que para nós seria o é com som de i, no espanhol é a letra G, mas cuidado que também pode ser a letra E. Fran, quando é que eu uso esse J e quando é que eu uso esse E? Eu já entendi que eles significam a mesma coisa no português, mas e o uso, como é que eu faço? Vamos lá. Então, ojo, atenção. Las conjunciones de o e tienen a mesma função. Isso a gente já entendeu, né? Tem aí a mesma função, ou seja, quando você traduz para o português, significa a mesma coisa. Elas vão ser usadas dentro das mesmas estruturas. Pero, olha aí essa palavrinha, né? Pero, esse pero quer dizer mas. Usamos la e quando a palavra seguinte empieza por i ou hi, ou seja, mas. Nós vamos usar essa vogal e quando a palavra seguinte a essa conjunção começar por i ou hi. Resumindo, na maioria dos casos, gente, em 90% das situações, você vai usar a letra G, certo? Nessa função de conjunção. Mas, quando a palavra que vier imediatamente depois a essa conjunção começar por I ou HI, você muda pela letra E, certo? Mas por que isso? Só para complicar? Não, gente, não é só para complicar. O fato é que você não vai ter um choque entre os sons das duas letras. Então, se esse G tem um som de I e a palavra que vem posterior a ela começasse com I ou HI, você iria falar II, II, essa repetição. Isso traria um som desagradável. Então, para evitar esse som desagradável, nós trocamos a letra G por a letra E. Para isso é opcional? Não, isso não é opcional. Se você não faz essa troca, você está escrevendo errado, certo? Mas essa regrinha tem um detalhe, ela tem uma exceção. Olhem aí. Excepto quando a palavra empieza por H-I-A, H-I-E ou H-I-O. Ou seja, cuidado. Lembra que eu acabei de dizer que se a palavra que vier imediatamente depois a essa conjunção
começar por I ou HI, você troca esse J pelo E, só que tem um detalhe. Se a palavra que vier imediatamente depois começar por HI, mas dentro dessa mesma sílaba você tiver a vogal A vogal E ou a vogal O acompanhando esse HI, você esquece essa regra. Não faça a troca. Fran, mas não era para evitar um som seguido do outro? Por que aqui eu não preciso evitar? Porque, na verdade, quando a gente se depara com essas sílabas, A-T-I-A, A-T-I-E, A-T-I-O, você vai observar que a vogal forte dessas sílabas em nenhum momento vai ser a vogal I. Vai ser a vogal A vogal E e a vogal O. O I ele vai ficar bem escondidinho. Você percebe que na hora que pronunciar, mal a gente vai escutar esse I. Então, não vai ter aquele choque como teríamos em outras palavras que não tivesse essa formação, certo? Então, vamos lá ver os exemplos, né? Para a gente entender isso melhor. Aí, em los ejemplos, temos assim. Mira a primeira frase. Fui al shopping e comprei 2 vestidos. Fui al shopping e comprei 2 vestidos. Observe essa frase, né? Nesse caso, nós utilizamos aí el de, ou seja, a letra Y, né, com som de I, porque se você observar, a palavra que vem imediatamente depois não começa por I nem HI. Lembre-se do que eu lhe disse. Na verdade, na maioria dos casos é isso que vai acontecer. A palavra posterior a essa conjunção não vai começar nem por I nem por HI, na maioria dos casos. Mas os poucos casos são muitos também. São poucos, mas são muitos. Então, a gente precisa estar sempre atento para não fazer uma escrita errada dessa conjunção. Aí, olha a segunda frase. Conosco Juan e Ignacio. Conosco Juan e Ignacio. Observe que aí a gente fez a troca da conjunção. A gente não colocou o de, colocou o e, porque a palavra que vem imediatamente depois começa por i. Se você não fizesse essa troca, a sua pronúncia seria da seguinte forma. Conosco Juan e Ignacio. E Ignacio. Tá vendo a repetição? I. Então, para evitar isso, se faz a troca. E lembre-se que a troca não é optativa. Você tem que fazer, certo? Vamos lá para a nossa terceira frase. Me gustan las asignaturas de literatura e história. Me gustan las asignaturas de literatura e história. Então, assinaturas, para quem não pegou aí pela frase, seria disciplinas ou matérias, né? Mas pela frase deu para a gente entender um pouquinho. E aí você observa que também fizemos a mudança, né, do de pelo e, justamente porque a palavra que vem posterior começa por ate-i. Não é esse ate que tu tanto tá falando, ate, é a letra H, para quem não identificou ainda, é a letra H, certo? Não existe esse nome, né, no espanhol, H, para essa letra. É a letra ate. Do mesmo jeito do Y, né? Que a gente não fala Y, nós vamos falar G, certo? Então, vamos aí pegando os nomes das letras também. Então, nesse caso, fizemos a mudança, né? Porque a palavra história começa por ATI. Então, precisamos fazer essa troca. Já no quarto exemplo, aí nessa nossa quarta frase, olha aí o que nós temos. Mi zumo tiene mucho azúcar y hielo. Mi zumo tiene mucho azúcar y hielo. Ou seja, o meu suco tem muito açúcar e gelo. Tá vendo que aí a gente não trocou? Aí você deve estar se questionando. Fran, mas por que não teve a troca? A palavra hielo não começa com HI? Sim. Mas lembra das exceções? Se a palavra que vier depois começar por HIA, HIE ou HIO, não faça a troca. Deixe do jeito que está, com a letra G. Então, nesse caso, né, seria um exemplo da exceção, onde você não faria a mudança. Tá certo? Então, vamos lá, continuando. Muitos detalhes, né? Aí só com essas duas conjunções. Não se preocupem, nem todas vão nos dar esse trabalhinho que essas duas nos dão, certo? A maioria a gente vai conseguir resolver ali só na ideia do vocabulário. Mas essas a gente precisa ter atenção justamente porque
Quando você for fazer a leitura de um texto, se você não observa esses detalhes, às vezes você pode pensar que o texto está escrito de uma maneira errada, ou que possa ter um erro ali na sua questão, e na verdade não. São essas regras, né, que a gente ainda não conhecia, que estão ocorrendo ali no meio do texto, tá certo? Então vamos lá, continuando. Aí temos agora outro grupo. Las conjunciones coordinantes distributivas. E qual é a função delas? Elas apresentam ações alternativas, pero que não se excluem. Ou seja, você vai observar duas situações, mas uma situação não exclui a outra. A gente vai observar que as duas estão acontecendo. E aí nós temos, né, esse já, que seria o nosso seja isso ou seja aquilo, bien, bien, ora, ora, tão pronto como. Esse tão pronto seria o nosso tão logo, né? A ideia de algo que está ocorrendo naquele momento. E aí temos o exemplo com uma das conjunções. Essa tão pronto ríe como se echa a llorar. Essa tão pronto ríe como se echa a llorar. Ou seja, essa, né, se referindo a alguma pessoa, ela tão logo ri como começa a chorar. Tem aquele povo, né, que começa a rir, aí chora também. Então, seria nesse sentido. Uma ação não está excluindo a outra, certo? Vamos lá, continuando. Las conjunciones coordinantes adversativas, ellas tienen la función de negar um elemento e afirmar el outro. Então, você vai ter a seguinte situação. Você vai ter um tema, você fala sobre algo, e você, posteriormente, com essas conjunções, acaba negando essa situação e afirmando outra, certo? É isso que vai acontecer com as adversativas. Você vai ter aí esse choque, né, entre essas situações. E olhem aí as conjunções que nós temos nesse grupo. El pero, essa palavra ela é muito importante dentro da língua espanhola porque ela é muito utilizada. É uma palavra que para nós brasileiros não faria muito sentido, né? Não tem nenhuma palavra parecida com essa. Então esse pero é equivalente ao nosso mas, certo? Cuidado que não é o mais. Esse mais, né, e é advérbio de quantidade. Seria a ideia de mas. Ok? Equivale a esse que está aí do ladinho dele. Pero, mas, eles vão ter o mesmo significado. Só que cuidado para não confundir com a palavra pero. Sempre falo isso para vocês, né? Cuidado para não confundir com a palavra pero. Quando você fala pero, só com um R, você está passando aí a ideia da conjunção, né? Esse mas. Quando você fala pero, com dois R's, é o cachorro, certo? Então, cuidado para não confundir, porque uma letrinha faz muita diferença lá na hora da interpretação do seu texto. Então, vamos lá. Esse aunque, né, seria a ideia de ainda que. Sin embargo, pode ser entretanto, no entanto. No obstante, é no obstante. Antes bien, por lo demás. Esse sino seria o nosso senão. E excepto é o nosso exceto, né? Ou a ideia de menos, ou seja, excluindo alguma coisa, ok? E olhem aí, né? El ejemplo. Temos aí. Ya están todos en la fiesta. Sin embargo, no pienso ir. Ya están todos en la fiesta. Sin embargo, no pienso ir. Ou seja, já estão todos na festa. No entanto, não penso ir. Olha aí, você negando, né? O que você falou anteriormente, negando em que sentido? Quando você fala que já está todo mundo numa festa, você pensa o quê? Né? Que o outro vai dizer que vai para a festa também, né? Que vai para aquele local. Mas olha aí, quebrando a ideia. Todo mundo foi para a festa, mas essa pessoa não pensa em ir. Então, no geral, todo mundo aí vai ter uma carinha de mas sim, é bem isso mesmo, certo? Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu só atualizar aqui um pouquinho o meu chat, certo? Possa vocês estarem falando alguma coisa e eu não estou conseguindo ver. Deixa eu atualizar aqui um pouquinho o chat. Tá aqui alguma coisa no nosso chat, que às vezes o meu chat ele trava. Então, deixa eu só colocar aqui, pronto. Está atualizado.
para que vocês possam falar comigo. Mas vamos lá, continuando. E ainda, nesse grupinho de las coordinantes, temos aí as conjunções coordinantes disjuntivas. E essas daí, elas vão servir para excluir uma afirmação de acordo com outra, né? Você vai ter normalmente a ideia de duas opções e você vai excluir uma no fato de estar escolhendo outra, certo? Ou seja, vai ter essa ideia da exclusão. Diferente, vou até voltar aqui um pouquinho para a gente relembrar, de las distributivas, que uma ideia, né, uma ação não exclui a outra. Em las disjuntivas, uma ideia vai excluir a outra, certo? Então, olhem aí. Nós temos esses três exemplos, esse o bien. Eita, Fran, só essas letrinhas soltas aí. Quanto menor a palavra, mais trabalho ela dá, né? É desse jeito. Vamos lá entender, né, o que é que elas significam. Esse o é o nosso ou, certo? Significa o nosso ou. E esse u também significa ou do português. Então, se você pega uma frase em espanhol que tem esse o lá soltinho dentro da frase, ou esse u, você traduz todos dois como ou do português. Fran, já entendi que eles têm a mesma função. E aí vem o detalhe, né? Quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro. Sim, já já a gente vai ver quando é que usa um e quando é que usa o outro. E aí nós temos, né, para não esquecer, esse ou bien, que seria o nosso ou bem isso, né, ou aquilo. Então, nós temos aí como exemplo a frase, ganaram ouro ou plata. Ganaram ouro ou plata, ou seja, ganharam ouro ou prata. Tá vendo? Uma coisa ou outra. Não tem como ser as duas. Um exclui o outro, certo? Então, vamos ver quando é que a gente usa esse o e quando é que a gente usa esse u. Lembrando que os dois têm a mesma tradução no português, que seria o nosso ou, certo? Então, olhem aí. Mais uma vez, ojo, atenção. Las conjunciones o, u, tienen a mesma função. Aí a gente já entendeu, né? Tem o mesmo significado. Pero usamos la u cuando la palabra siguiente empieza por o, u, h, o. Ou seja, na maioria dos casos também, a gente vai utilizar o ou, certo? Na maioria dos casos. Mas, quando a palavra que vier imediatamente depois dessa conjunção começar por o ou ho, você precisa trocar esse o pelo u. Para aquela mesma situação, né? Para evitar o choque, né, do som aí das duas vogais. Isso mesmo. Para você não falar o. Então, a gente faz essa troca pelo u. Lembrando que essa troca não é opcional. Você precisa fazê-la, certo? E aí, esse daqui tem uma vantagem, não tem a exceção. Lembra que no outro tinha aquela exceção de que, mas se a palavra começar por H, I, A, H, I, E, H, I, O, você não muda. Aqui não tem exceção, é uma regra só para todo mundo. No geral, todo mundo vai usar o ou, mas quando você perceber que a palavra que vem depois dessa conjunção começar por O ou HO, imediatamente você troca pelo U, certo? E lembrando que na tradução para o português, todas as duas conjunções vão ter a mesma tradução. O significa ou e U significa ou também, certo? Então, vamos lá. Los ejemplos. En la primera frase. ¿Quieres un helado de fresa o de mango? ¿Quieres un helado de fresa o de mango? Observe que nessa frase a gente utilizou o justamente porque a palavra que vem depois dele nem começa por O nem por HO, certo? Então, como eu mostrei para vocês, no geral, nós mantemos aí esse o, certo? Olha o outro exemplo. ¿Vas a viajar a Francia u Holanda? ¿Vas a viajar a Francia u Holanda? Por que aí a gente fez essa mudança? Porque a palavra que vem depois começa por HO. Então, nós precisamos fazer essa mudança. No outro exemplo. De las estaciones del año, prefiero invierno u otoño. De las estaciones del año, prefiero invierno u otoño. Então, olha aí, né? Por que aí eu coloquei mais uma vez o U, né? Troquei esse O pelo U.
Porque a palavra que vem depois começa com a letra O. Então, sempre que a palavra que vier depois começar por O ou HO, você faça essa troca, né, do O pelo U, certo? Muito bem. E agora vamos entrar aí em las conjunciones subordinantes, né? Conhecer esse grupinho aí no espanhol. Então, las conjunciones subordinantes causales desempeñan la función de indicar la causa expressada em la proposição principal. Então, a gente vai ter aí a ideia de uma explicação, né? Vai mostrar o motivo de alguma coisa, a causa, certo? Entonces, mire el ejemplo. Estoy muy triste porque han ingresado en el hospital a un amigo. Estoy muy triste porque han ingresado en el hospital a um amigo. Então, você observa aí, né, a conjunção porque e explicando, né, a causa dessa pessoa estar muito triste. E olhem aí as outras conjunções que fazem parte desse grupo. Porque, pues, puesto que, ya que, como. Vamos lá, continuando. Las conjunciones subordinantes comparativas son las que denota idea de comparación. Y temos aí, né, como representante, el que. Por ejemplo, la niña baila mejor que su hermano. Olha aí, né, a comparação. Comparando a forma como a menina dança, né, a forma que o irmão dela dança. Muito bem, seguindo. Las conjunciones subordinantes condicionales denota condición o necesidad de que se verifique alguma circunstância, ou seja, algo vai acontecer de acordo com outra coisa, ou seja, vai ter uma condição para que aquilo ocorra ou para que aquilo não ocorra. E aí nós temos como representante, né, ele se, esse com tal que é equivalente ao nosso desde que, né? Desde que isso aconteça, então seria uma tradução mais exata para essa expressão. Esse sempre que também seria nessa ideia do desde que, e ele como, certo? Então, olhem aí os exemplos. El ejemplo, que é só uno. Me invitan a ir siempre que lleve algún postre. Me invitan a ir sempre que lleve algum postre. Então, esse invitam vem do verbo invitar, que significa convidar. Esse sempre que, né, a gente traz aí a ideia do desde que, lleve algum postre. O que é postre? Postre é sobremesa. Então, eles me convidam, né, para ir desde que eu leve alguma sobremesa. Então, tem uma condição, né, para a pessoa ser convidada. Ela não é apenas só amiga, tem que levar alguma coisa também, certo? Então, vamos lá, continuando. Las conjunciones subordinantes finales denota el fin u objetivo de lo manifestado en la oración principal. Y ahí tenemos para qué o a fin de qué, y en el ejemplo. Te lo di para que lo devolvieras. Te lo di para que lo devolvieras. Olha aí a finalidade, né? O objetivo dessa ação, certo? E las conjunciones subordinantes consecutivas indican una consecuencia de lo que se expresa en la proposición principal. Y ahí tenemos, pues, luego, así que, de modo que, con que, por ejemplo, no voy a llegar a la hora, así que puedes irte ya. No voy a llegar a la hora, así que puedes irte já. Olha aí a consequência, né? Por conta de que a pessoa não vai chegar na hora, aí diz, né? Así que puedes irte já. Ou seja, você pode ir na frente, certo? Continuando. Las conjunciones subordinantes temporales, ellas dan una idea de tiempo. Aí temos mientras e quando. Esse mientras, né, nós já vimos aí o significado dele em outras aulas, significa enquanto. Então, no exemplo, mientras hay vida, hay esperança, nós temos aí enquanto há vida, há esperança, né, passando aí uma ideia de tempo. E la última, temos aí as conjunciones subordinantes concessivas, que expresan una dificultad para lo que se afirma em la proposição principal. Então, a gente vai ter uma determinada ação
e uma dificuldade, né, algum problema em relação ao que ocorreu. E aí temos as conjunções, aunque, bien que, por más que, si bien, y en el ejemplo, ha terminado el trabajo, aunque no se encontraba muy bien. Ha terminado el trabajo, aunque não se encontrava muito bem. Ou seja, terminou o trabalho, ainda que não se encontrava muito bem. Né? Que a gente imagina que se a pessoa terminou o trabalho, estaria tudo tranquilo, né? Mas tem aí uma dificuldade, um problema, certo? Muito bem, então, sabendo de tudo isso, né? Vamos lá para os nossos exercícios, certo? E sim, né? Vamos lá, que deve estar todo mundo se perguntando, isso daí vai cair exatamente na minha prova do Enem? Exatamente, gramaticalmente falando? Não. Mas todas essas palavrinhas vão aparecer no meio dos textos que vocês vão ler. E o fato de você conhecer essas palavras, saber o significado, observar como ela está sendo utilizada dentro da frase, pode fazer com que você interprete muito melhor o seu texto e garanta aquela questão, certo? Então, vamos lá para a nossa questão de hoje. Temos aí, eu até ressaltei, né, coloquei destacado ele pero, que vai aparecer várias vezes nesse texto, e se a gente for olhar detalhadamente, tem várias outras conjunções, mas nessa questão eu quis destacar o uso do pero, certo? Que seria a ideia do mas. Então, quando a gente começa aí o nosso texto, pero um dia, ou seja, mais um dia, então vamos lá, né, começar a nossa leitura. Pero un día le fue presentado a Cortés un tributo bien distinto. Un obsequio de 20 esclavas llegó hasta el campamento español y entre ellas Cortés escogió a una, descrita por el cronista de la expedición, Bernal Díaz del Castillo, como mujer de buen parecer y entremetida y desenvuelta. El nombre indígena de esta mujer era Malinche, indicativo de que había nacido bajo signos de contienda y desventura. Sus padres la vendieron como esclava, los españoles la llamaron Doña Marina, pero su pueblo la llamó la Malinche, la mujer del conquistador, la traidora a los indios. Pero con cualquiera de estos nombres, la mujer conoció un extraordinario destino. Se convirtió en mi lengua, pues Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua que habría de guiarle a lo largo y alto del imperio azteca, demostrando que algo estaba podrido en el reino de Moctezuma, que en efecto existia gran descontento e que o império tinha pies de barro. Então, gente, essa questão aqui é uma questão muito interessante, porque traz aí, né, essa ideia do contexto histórico, e a gente traz aí a personagem, né, dessa história, dessa situação, Malinche, que era uma indígena que foi vendida, né, como escrava para Cortés, certo? Para quem não sabe, quem foi Cortés foi um conquistador espanhol e ele destruiu o Império Azteca, certo? E com essa escrava, né, que ele adquiriu, ele ganha essa escrava, a Malinche, ela é vendida pelos seus pais e é entregue para esse homem. Ele tem ela como amante e também como tradutora. Ele ensina o espanhol para ela e ela começa a explicar para ele tudo o que está acontecendo dentro do império, mostrando, né, todas as situações boas e ruins. E a partir disso ele consegue, né, analisar as fraquezas daquele império e destruir o Império Azteca. Então, para os índios, ela é considerada uma traidora, porque ela ajudou, né, o Cortés a destruir o Império Azteca. É tanto que essa palavra Malinche, que é como o povo, né, chamou ela, o povo dela, os índios, é considerado como eu posso dizer, um xingamento. Quando você diz que uma pessoa é Malinche,
você está dizendo que ela é uma traidora, que ela é falsa, certo? Então, de acordo com esse texto, vamos lá, né, para nossa questão. Olhem aí. Malinche, ou Malinche, foi uma figura-chave na história da conquista espanhola na América, ao atuar como, letra A, intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do império. B, escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos objetivos da coroa. C, amante do conquistador, dando origem à miscigenação étnica. Letra D, voz do seu povo, defendendo os interesses políticos do Império Azteca. Ou letra E, maldição dos astecas, infundindo a corrupção no governo de Montezuma. E aí, qual seria o nosso item, de acordo com o que nós conversamos sobre o texto? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Eu entreguei a questão, não foi enquanto eu conversava? Entreguei. Mais um minutinho aí para vocês pensarem. Então, gente, quem escolheu aí a letra A, ela foi intérprete, né, do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do império e, com isso, destruir esse império, certo? Então, nossa primeira questão aí, letra A, ok? Aí vamos lá, continuando. Nosso próximo texto. Era só uma questão sobre aquele texto, certo? Vamos aí para o nosso próximo texto. La pianista que danza sobre la música. Yuya Yang, Pekín, 1987, tiene el aspecto de una bailarina punk con su pelo corto y rebelde y su vestido negro y chaqueta del mismo color y altísimos tacones. Y cuando toca el piano, sus dedos se deslizan como si bailara encima de las teclas, sensibles ante el romantismo del vals del Chopin, energéticos ante una interpretación de jazz con T for Two y apasionados al abordar las raíces de la música clásica que arraiga con España con Carmen de Bizet. A sus 27 años, la pianista es una de las sensaciones de la escena de la música clásica, una figura capaz de atraer nuevo público e inspirar vocaciones. Ella fue la protagonista ayer de la segunda entrega del ciclo Visionarios patrocinado por el Banco Sabadell, en un diálogo con los periodistas Jesús Ruiz Mantilla, del País, y Javier del Pino, de la cadena SER, llevado a cabo en el Auditorio 400 del Museu Reina Sofia. Então, esse texto fala sobre a Yuya Yang, que é uma pianista chinesa, certo? E vai falando aí, né, toda a sua desenvoltura, a forma como ela toca, né, como ela interpreta os clássicos aí no seu piano, e também fala sobre a forma como ela se veste, né, que seria um estilo bem diferente para as pessoas que normalmente tocam, né, esse tipo de instrumento, que normalmente nós esperamos, né, ver aquelas pessoas com roupas mais, vamos assim dizer, quase aquelas roupas de casamento, né, mais ou menos isso que a gente espera, e ela não segue esse padrão, bem longe disso, certo? Depois, quem tiver curiosidade, procura alguns vídeos dela no YouTube que vale a pena, viu? Então, vamos lá, olhando aqui as nossas questões, certo? 3 questõezinhas sobre esse texto, bem simples, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Então, olhem aí. A expressão altíssimos tacones se refere a ou ao, aí você tem aí na letra A, domínio do instrumento. Letra B, nível de interpretação. Letra C, seus sapatos. Letra D, sua roupa de extrema elegância. Ou letra E, aos 27 anos da artista. Vamos lá voltar para o texto, né? Ver onde é que aparece essa expressão altíssimos tacones.
Olha aí, ó, logo no começo, né, vai dizendo que ella tiene el aspecto de una bailarina punk, com su pelo corto, ou seja, cabelo curto, e rebelde, e su vestido negro e chaqueta del mismo color, e altíssimos tacones. Aí, nesse caso, gente, ainda está falando sobre a forma como ela se veste, né? Então, nesse caso, essa expressão altíssimos tacones faz referência aos seus sapatos, certo? A palavra tacones, em espanhol, seria a ideia dos sapatos de salto, salto alto. Então, quando fala altíssimos tacones, não é uma expressão popular, não é nada disso. É apenas se referindo ao estilo de sapatos que ela utiliza. Ela usa uns saltos altíssimos, certo? Então, vamos lá. Passando para a nossa questão de número 3. O primeiro parágrafo nos diz que Yuja Yang, letra A, se dedica à dança e à música. Letra B, prefere jazz e outros gêneros musicais. Perdão, prefere jazz a outros gêneros musicais. Letra C, considera Chopin e Bizet os melhores compositores. E na letra D, emociona a todos com seus clássicos e populares. E na letra E, é uma bailarina clássica de um conhecido teatro em Madrid. Bom, gente, se a gente volta lá para o primeiro parágrafo, né, vindo aqui mais uma vez, no início fala sobre a forma como ela se veste, e aí depois vai mostrando, né, que ela, dentro aí, né, de toda a sua desenvoltura como pianista, ela consegue, né, sensibilizar o público, desde quando ela toca Chopin, até quando ela toca um jazz, quando ela toca, né, músicas clássicas aí voltadas na ideia de Bizet, certo? Então, nesse caso, na questão de número 3, né, passando aqui para a questão de número 3, a nossa resposta seria a letra D, que é o fato de que ela emociona a todos com seus clássicos e populares, ou seja, ela consegue encantar toda a sua plateia, todo o seu público, desde quando ela toca os clássicos até as músicas mais populares, certo? E, passando agora para a nossa última questão, certo? Nossa última questão de hoje. Sobre a pianista, o texto diz ainda que, na letra A, completou 27 anos de carreira. B, participou no ciclo Visionários. C, é patrocinada pelo Banco Sabadell. D, pela primeira vez falou com a imprensa. Ou letra E, é uma sensação da música punk. Bom, gente, aqui o que nos restou, né, como resposta é a letra B, ela participou do ciclo Visionários. Letra A não seria, né? A gente não falou que ela tinha 27 anos de carreira, e a idade dela. Que ela é patrocinada pelo Banco Sabadell? Não, esse ciclo Visionários é que é patrocinado por esse banco. Pela primeira vez ela falou com a imprensa? Não, em nenhum momento a gente falou sobre isso. E que ela é a sensação da música punk? Não, ela também não se encaixa nesse gênero, certo? Então, meus queridos, vamos ficando por aqui, certo? Hasta luego, hasta la próxima clase e buenas noches. Fiquem agora aí. Boa noite. Já estamos ao vivo, viu? Tá ótimo. Deixa eu só compartilhar aqui. Só um minuto. Pronto. Show de bola. Vamos lá. Boa noite mais uma vez para os nossos alunos, né? Que mais uma vez os nossos aulões que estão acontecendo hoje, agora mais exatamente o aulão de português, visando ao sucesso no Enem de 2021 agora. Então, desejo sorte a todos desde já. Desejo também, espero que todo mundo tenha bastante atenção na aula, para que a cada dia a gente venha acertar mais questões e que isso venha nos dar esperança de ter um Enem com sucesso. Então, vamos lá. Hoje, continuando a nossa proposta, estamos aqui, vamos resolver 6 questões do Enem 2016. Tudo bem, gente? Então, vamos lá.
Diz assim, ele pede para você, então, comparar dois textos, né? Colocou o texto 1 e o texto 2. E diz assim, esses textos propõem uma reflexão crítica sobre o consumismo. Ambos partem do ponto de vista de que esse hábito, o hábito do consumismo, texto 1. Nesta época do ano, em que comprar compulsivamente é a principal preocupação de boa parte da população, é imprescindível refletirmos sobre a importância da mídia na propagação de determinados comportamentos que induzem ao consumismo exacerbado. Então, aí está dizendo o seguinte, que a mídia, muitas vezes, ela atua na propagação, né, de comportamentos visando ao consumismo exacerbado, exagerado. No clássico, o livro Capital, Karl Marx aponta que no capitalismo os bens materiais, ao serem fetichizados, passam a assumir qualidades que vão além da mera materialidade. As coisas, o que é isso? Então ele vai explicar. As coisas são personificadas e as pessoas são coisificadas. Em outros termos, um automóvel de luxo, uma mansão em um bairro nobre ou a ostentação de objetos de determinadas marcas famosas são alguns dos fatores que conferem maior valorização e visibilidade social ao indivíduo. Vou chamar a atenção para vocês, para essa passagem que fala no capitalismo, os bens materiais passam a assumir qualidades que vão além da materialidade. O que isso significa? Então, vamos lá. A gente pode entender que os objetos passam a ter outros valores além daqueles que são daqueles que são, a princípio, ligados à sua funcionalidade. Então, por exemplo, um tênis no capitalismo, ele pode significar a marca mais que um tênis. Então, determinado tênis vai lhe conferir determinado valor. Valor de modernidade, um valor de aceitação em determinados grupos, valor de que você está atualizado, valor de que você passa a poder entrar em determinados locais e as pessoas te olharem com os olhos de valorização sobre você. Então, os produtos no capitalismo, eles são vistos muito além da sua funcionalidade. Eles passam outros valores também. Então, quando você compra, muitas vezes você compra além do que aquele objeto meramente poderia lhe ofertar, como qualquer um outro. Bom, texto 2. Todos os dias, em algum nível, o consumo atinge nossa vida, modifica nossas relações, gera e rege sentimentos, engendra fantasias, aciona comportamentos, faz sofrer, faz gozar. Às vezes, constrangendo-nos em nossas ações no mundo, humilhando e aprisionando, às vezes ampliando nossa imaginação e nossa capacidade de desejar, consumimos e somos consumidos, porque as propagandas são isso mesmo. Tentam ampliar, intensificar no público o desejo sobre determinado valor, sobre determinado produto, como se o fato de você possuir, andar com aquele produto, todo mundo vendo você com aquele produto, você passa a ter mais valor. Então, o capitalismo faz isso com as pessoas. Numa época toda codificada como a nossa, o código da alma, o código do ser, virou o código do consumidor. Fascínio pelo consumo, fascínio do consumo. Felicidade, luxo, bem-estar, boa forma, lazer, elevação espiritual, saúde, turismo, sexo, família e corpo são hoje reféns da engrenagem do consumo. Bom, então, voltemos aqui para o enunciado da questão. Esses textos propõem uma reflexão crítica sobre o consumismo. Olha, uma reflexão crítica sobre o consumismo. Entenda, ele falou a palavra crítica. Ambos,
os dois textos partem do ponto de vista de que esse hábito, do que o consumismo, qual é a ideia sobre o consumismo que aparece nos dois textos? Nos dois textos, gente. Nos dois textos há essa ideia, né? Esse hábito, o hábito do consumismo, desperta o desejo de ascensão social. O hábito de você, ao consumir, você passa, depois que você consome, né? Você passa a ter o desejo de ascender socialmente, quer dizer, de subir de nível social, de classe social. B. Provoca mudanças nos valores sociais. C. Advém de necessidades suscitadas pela publicidade. Então, vamos lá. D. Deriva da inerente busca por felicidade pelo ser humano. E resulta de um apelo do mercado em determinadas datas. Vejam aí. Deixa eu só carregar aqui para não dar problema. Vou dar esse tempinho, caso alguém queira pensar qual seria a resposta. Olha, gente, este seria o item B de bola. Provoca mudanças nos valores sociais, ok? Provoca mudanças na forma como as pessoas se relacionam. De repente, o ter vale muito mais do que o ser, do que a essência do ser humano. Então, para que determinados indivíduos sejam valorizados na sociedade, muitas vezes até respeitados em determinados ambientes, é preciso ele demonstrar que tem o poder de compra, é preciso ele demonstrar que consumiu determinados produtos. Então, os valores sociais ficam invertidos. O valor, né, o ter, passa a ter valor muitas vezes igual ou maior que a própria essência do ser humano. Então, seria o item B de bola. Esse consumismo afeta as relações de amizade, afeta as relações sociais no restaurante, muitas vezes, com o cliente, garçom, cliente, que às vezes acaba valorizando determinadas pessoas devido ao carro que chega. O poder de compra é muito importante, infelizmente, para você, na nossa sociedade, na hora de valorizar o ser humano, ok? Então, seria o item B de bola, provoca mudanças nos valores sociais. E aí, essa ideia, ela está bem enfatizada nesses grifos aí, nessas partes grifadas em amarelo, ok, gente? Quando ele diz, por exemplo, no texto 2, atinge nossa vida, modifica nossas relações, olha, modifica as nossas relações, gera e rege sentimentos, engendra fantasias, aciona comportamentos. Você sabe tanto que é necessário você demonstrar que tem, que agora está em voga e muito em moda, essa cultura do exibicionismo, essa cultura da ostentação. Então, é bem por aí, ok? Vamos passar para a próxima. Segunda questão, diz assim, texto mandinga. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de... Então, vamos lá. Mandinga era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África.
Então, era a denominação, era um nome que os portugueses, não é, davam, era a forma como os portugueses nomeavam a costa ocidental da África. Esse era o nome que os portugueses nomeavam esse lado da África, ok? Quando é que isso acontecia? Acontecia no período das grandes navegações. Isso acontecia no período das grandes navegações. Muito bem. A palavra mandinga, então, se tornou sinônimo de feitiçaria, porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. Muito bem. Então, sobre a origem desse termo aí, mandinga. No texto evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de... A palavra mandinga é resultado do quê? Do que foi, de como é que ela... Qual é a origem dessa palavra? Ela resulta do quê? Qual a sua origem? Então vamos lá. Ela resulta de um contexto sócio-histórico. Ela resulta de uma diversidade étnica, da descoberta geográfica, da apropriação religiosa e do contraste cultural. O que é que vocês acham aí? Eu vou dar um tempinho para as pessoas que estão fazendo em casa pensar em qual seria a alternativa. Observa a parte grifada em amarelo, porque essa parte é uma pista muito interessante para encontrarmos a resposta correta. Olha, a segunda questão seria o item A, contexto sócio-histórico. Olha só, reúne dois aspectos aí, sociedade e história, quer dizer, período, época. Portanto, a gente já sabe aí, o texto nos diz que esse nome mandinga é originado, né, ele se originou, aliás, esse nome, do período das grandes navegações, ou seja, dessa época, desse momento histórico aí das grandes navegações. E aí foi dado pelos portugueses da costa africana, ocidental da África. Portanto, reúne aí duas condições, dois aspectos, sociedade daquela época, que nomeou, e também a época que isso aconteceu, que foi o período das grandes navegações. Logo, seria o item A, ok? Vamos agora passar para a terceira questão. A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos dois pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de... Para que é que servem esses dois pontos aqui no texto? A gente quer saber a finalidade. Vamos ver o texto, então? Quem procura a essência de um ponto no espaço que fica entre a obra e seu autor comete um erro. Olha, 2 pontos, comete um erro, 2 pontos. É muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e a sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e o seu leitor. Bom, esses 2 pontos servem para introduzir o quê? Introduzir é iniciar o quê depois deles. O que é que vem depois deles aí, né? Qual a finalidade desses 2 pontos? Eles servem para comparar elementos opostos, ou seja, depois dele, nós percebemos uma comparação entre elementos opostos. É isso? Então, releia a frase. Item B. Relacionar informações gradativas. Informações gradativas, quando falamos em gradação, falamos em mudança de nível, ou do ruim
para o excelente ou do excelente para o ruim. Então, vai melhorando, vai piorando, vai passando de nível, não importa se para melhor ou para pior. Gradação é a mudança de nível. Esses 2 pontos introduziu essa ideia. Há uma mudança de nível aí em algum aspecto, em algum conceito? C. Intensificar um problema conceitual. D. Introduzir um argumento esclarecedor. Ou seja, esses 2 pontos aí servem para introduzir um esclarecimento sobre algo que foi dito antes? É assinalar uma consequência hipotética. Ou seja, esses 2 pontos aí introduzem uma consequência hipotética. É assim? Tem essa consequência? Portanto, então, vamos lá. Esses 2 pontos nessa frase servem para quê? Comparar informações, estabelecer uma gradação, intensificar, apresentar um esclarecimento, apresentar uma consequência. O que vocês acham? Vejam aí, por favor. Olha, terceira questão é o item D de dado. Introduzir um argumento esclarecedor, ok? Tanto é, gente, que aí é como se fosse um esclarecimento, uma explicação a deixar muito claro o que o autor está querendo dizer no primeiro momento aí, antes dos 2 pontos. Tanto é que passa essa ideia de esclarecimento, uma explicação para deixar a ideia muito mais clara, que você poderia trocar os 2 pontos pela palavra pois. Você poderia dizer o seguinte: quem procura a essência de um ponto no espaço, que fica entre a obra e seu autor, comete um erro, vírgula, pois é muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e o seu leitor. Portanto, depois da palavra erro, em vez de os 2 pontos, eu poderia utilizar a palavra pois, e isso não afetaria o sentido do texto, ok? Logo, essa informação após os 2 pontos, sim, essa informação é um esclarecimento sobre o que foi dito anteriormente. Muito bem. Quarta questão agora. De cara, a quarta questão nos pede a função social do texto. Então, vamos lá. O livro, A Fórmula Secreta, conta a história de um episódio fundamental para o nascimento da matemática moderna e retrata uma das disputas mais virulentas da ciência renascentista. Fórmulas misteriosas, duelos públicos, traições, genialidade, ambição e matemática. Esse é o instigante universo apresentado no livro, que resgata a história dos italianos Tartaglia e Cartano e da fórmula revolucionária para a resolução de equações de 3º grau. A obra reconstitui um episódio polêmico que marca para muitos o início do período moderno da matemática. Então, aí está falando sobre esse livro, sobre essa obra, A Fórmula Secreta. Depois diz, em última análise, a fórmula secreta apresenta-se como uma ótima opção para conhecer um pouco mais sobre a história da matemática e acompanhar um dos debates científicos mais inflamados do século XVI no campo. Mais do que isso, é uma obra de fácil leitura, uma boa mostra de que é possível abordar temas como álgebra de forma interessante, inteligente e acessível ao grande público. Então, vamos lá. Qual é a função social desse texto? Se vocês perceberem bem, lerem com atenção, vocês vão notar que no início do texto o autor faz um resumo
do livro A Fórmula Secreta. Após esse pequeno resumo, ele passa a algumas... Ele nos entrega algumas frases mostrando a sua percepção pessoal sobre a obra. Quando ele diz assim, olha, é uma ótima opção para conhecer um pouco mais sobre a história da matemática, diz que é uma obra de fácil leitura e diz que é acessível ao grande público. Acessível ao grande público é uma obra que não é destinada apenas para os estudiosos da matemática, para os doutores em matemática, para os universitários em matemática, mas para todos. É uma obra de fácil leitura e é acessível ao grande público, a todos, ok? Bom, então ele tece, o autor, alguns comentários sobre esse livro, após dar o resumo desse livro. Então, vamos lá. Nesse sentido, a função social desse texto é... Qual é a função? Esse texto foi feito para quê? A função dele é interpretar a obra a partir dos acontecimentos da narrativa. É fazer uma mera interpretação da obra. Olha, ele não falou em opinião do autor, ele falou apenas em interpretar os fatos ali na obra, mostrar o que aconteceu, tá? Os acontecimentos. B, apresentar o resumo do conteúdo da obra de modo impessoal, tá? De modo impessoal. Impessoal é o contrário de pessoal. Pessoal é quando você denota sua opinião, se você gosta, se não gosta, o que você acha daquela obra. Impessoal é quando você apresenta uma obra e se comporta de modo muito neutro. Bom, de cara, já sabemos que a B não pode ser. Por quê? Ele em algum momento diz que a obra é de fácil leitura e acessível ao grande público. Então, são impressões do autor. Logo, tem uma pessoalidade ali. A pessoa dele se manifesta. Então, o item B não pode ser. O item C. Fazer a apreciação de uma obra a partir de uma síntese crítica. Então, ele vai apreciar a obra. Apreciar é analisar essa obra. Uma síntese tem um resumo e tem uma criticidade aí. Tem um resumo, mas também tem uma criticidade. D. Informar o leitor sobre a veracidade dos fatos descritos na obra. Informar o leitor, esse texto se propõe esse objetivo forte, principal mesmo do texto, é mostrar que os fatos apresentados aí são verídicos, são reais. É isso? É classificar a obra como uma referência para estudos da matemática. É dizer que essa obra é fundamental, é essencial para as pessoas que estudam, que se dedicam, por exemplo, os universitários, os doutores em matemática. Essa, não, né, gente? Logicamente, a quarta questão seria o item C. Fazer apreciação de uma obra a partir de uma síntese crítica. Apreciação por quê? Apresenta primeiro o resumo, depois faz a sua apreciação crítica, nesses fragmentos aí em azul. Uma ótima opção para conhecer o público um pouco mais sobre a história da matemática, obra de fácil leitura, acessível ao grande público. Então, apresenta a obra e faz a sua apreciação crítica. Crítica nem sempre é negativa, tá? A crítica é uma análise, e essa análise pode ser positiva. Portanto, é o item C de casa. Vamos agora para a nossa quinta questão. A descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente na obra de Clarice Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza. Diz assim, a partida do trem. Marcava 6 horas da manhã, Ângela Praim pagou o táxi e pegou sua pequena valise. Sua maletinha ali, sua mala pequena. Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha bem vestida e com joias. Das rugas que a disfarçavam, saía a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto. E o que foi,
Não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha, que foi embora antes do trem partir. Ajudara antes a subir no vagão. Sem que neste houvesse um centro, ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. Ângela Praim percebeu-lhe o movimento e perguntou: Senhora, deseja trocar de lugar comigo? Dona Maria Rita se espantou. Com a delicadeza, disse que não, obrigada. Para ela dava no mesmo, mas parecia ter se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filigranado, de ouro espetado no peito. Passou a mão pelo broche. Seca. Ofendida? Perguntou afinal a Ângela Praline. É por causa de mim que a senhora deseja trocar de lugar? Então aí nós vemos, pessoal, duas personagens que entram no trem. Uma senhora mais velha e uma outra, aí a Ângela Praim, que entra e que fica ali observando a senhora em um determinado momento, faz uma pergunta a ela. Bom, e aí tem essa senhora que se chama Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza. Diz aí logo no começo que ela desce do Opala, né, desse carro da filha, e ela estava muito bem vestida, com joias, muito bem. E aí a filha deixa a mãe no trem antes mesmo do trem partir. Em um dado momento aparece aí a Ângela e puxa um assunto com ela. Bom, o que é que passa esse texto? O que é que o narrador, que ideia é mais enfatizada aí nesse pequeno trecho? O comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada, anulação das diferenças no espaço público de uma estação, incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes, constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas, sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. Que sentimento ou que traço comportamental, que característica, que aspecto, enfim, é mais ressaltado nesse pequeno trecho? O que é que vocês acham? Se vocês perceberem, diz assim, na primeira parte grifada, uma velha não pode comunicar-se. Então, eu já sei que a Dona Maria Rita de Alvarenga é uma senhora de mais idade, idosa, não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha, que foi embora antes do trem partir. Nós percebemos, então, uma senhora solitária. Tem uma filha, mas aí fala beijo gelado dela. Fala também, ela não pode comunicar-se, ou seja, ela está no mundo dela, está isolada. Depois disso, a Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza, disse que não, obrigada, porque ela dava no mesmo, mas parecia ter se perturbado. A gentileza da Ângela a pegou de surpresa. Ela não esperava que uma pessoa pudesse ter aquele grau de delicadeza com ela. E aí ela ficou surpresa, ficou um pouco perturbada com aquilo, com aquela cena, com aquele ato que ela não esperava. Provavelmente, isso não faz parte do cotidiano dela. E no final diz, é por causa de mim que a senhora deseja trocar de lugar? A Ângela fala. Aliás, que a senhorita, ela fala. Logo, gente, nós percebemos aí um sentimento de solidão muito forte nessas passagens. Portanto, seria o item E. Sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento, foi provocado. Nesse momento, final da vida, ou na velhice,
é constatado que muitas pessoas sentem profunda solidão. Acho que eu vou espirrar, desculpe. Então, vamos para a sexta, nossa última questão de hoje. Diz assim: ao expressar uma percepção de atitudes e valores situados na passagem do tempo, o eu lírico manifesta uma angústia sintetizada na... Vamos ver aqui. Onde é que está esta angústia aí do eu lírico? Antes, vamos ler o poema. Esses choupes dourados. Quando a geração de meu pai batia na minha, a minha achava que era normal, que a geração de cima só podia educar a de baixo batendo. Quando a minha geração batia na de vocês, ainda não sabia que estava errado, mas a geração de vocês já sabia, e cresceu adiante a geração de cima. Aí chegou esta hora, em que todas as gerações sabem de tudo, e é péssimo ter pertencido à geração do meio, tendo errado quando apanhou da de cima e errado quando bateu na de baixo, e sabendo que, apesar de amaldiçoados, éramos todos inocentes. Bom, nossa última questão fala que o eu lírico demonstra uma profunda angústia. E onde é que está essa angústia do eu lírico aí? Na compreensão da efemeridade das convicções antes vistas como sólidas. A efemeridade. São coisas passageiras, que tudo passa, tá bom? Transitórias. Na transitoriedade. D. Consciência das imperfeições aceitas na construção do senso comum. C. Revolta das gerações contra modelos tradicionais de educação. D. Incerteza da expectativa de mudança por parte das futuras gerações. E. Crueldade atribuída à forma de punição praticada pelos mais velhos. Sexta questão, a última questão de hoje. Qual desses itens vocês acham aí que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Dá um tempinho para vocês pensarem. Olha, gente, este seria o item B de bola. Consciência das imperfeições aceitas na construção do senso comum. Por isso é que ele fala ao final. E sabendo que, apesar de amaldiçoados, éramos todos inocentes. Isso quer dizer o quê? Que, embora errasse, o senso comum muitas vezes pode errar, mas, por estar dentro do senso comum, é perdoado, porque todos ali pensam daquele modo. É preciso que haja uma voz solar que acabe despertando nas pessoas uma nova consciência. Mas quando todos pensam daquela mesma maneira, é porque é o sinal de que é como se não existisse, não tem como você apontar ou julgar alguém, porque está todo mundo naquela mesma variação, naquele mesmo pensamento. Ok? Então, essa realmente seria o item B de bola. É isso aí. Estamos terminando aqui mais essa aula. Espero que vocês estudem, se dediquem e sucesso. Um abraço. Show de bola. Obrigado, Najara. Show.